Fala galera, beleza? Bem-vindos à aula 2 da aula de Python do Upper Systems. Nessa aula a gente vai falar sobre variáveis e tipos de dados, tá bom? Primeira coisa, a definição de variável. A variável nada mais é do que um nome que nós damos a um determinado valor, tá bom? Vou abrir aqui essa célula, tá legal? Aqui é a nossa aula passada, deixa eu fechar aqui. Bem, nessa célula está vazia, vamos iniciar aqui. Por exemplo, na aula passada nós tivemos o print, tá legal? E a gente poderia printar um valor, por exemplo, o valor número 2. Quando eu rodar esse programa, ele mostra pra gente o número 2. Só que se eu não quisesse digitar o 2 aqui, eu quisesse colocar uma variável aí dentro que representasse esse número 2. Então eu teria que criar uma variável. E é isso que a gente vai aprender agora, tá bom? Para criar uma variável em Python é muito simples, a gente basta determinar um nome para essa variável. Vamos dar qualquer nome, eu vou deixar o nome aqui variável, variável 1, tá legal? Uma coisa importante, não existe nome de variável com espaço, eu não poderia colocar variável 1 assim, tá? Ele não iria reconhecer. Então a gente coloca um underline nesses casos. E aí eu vou colocar o sinal de igual, número 2, tá bom? O sinal de igual em Python, ele significa atribuição. Ou seja, eu estou atribuindo a essa variável 1 o número 2, tá bom? O valor 2. Se eu quisesse falar que variável 1 é igual a 2, que nem a gente fala normalmente na matemática, eu não colocaria o sinal de atribuição, que é apenas um igual. Eu colocaria dois iguais, um seguido do outro, tá bom? Mas não é o caso. Bem, a partir de agora, toda vez que a gente vê variável underline 1, quer dizer que eu estou vendo o número 2. Então aqui, em vez de colocar o 2, eu posso colocar variável underline 1, tá? Vou rodar esse programa novamente e olha só, ele mostrou pra gente o número 2. Tá bom, Lucas, vocês podem se perguntar por que eu coloco o nome da variável e não o número diretamente. Bem, aqui no exemplo a gente está vendo duas linhas de código, mas imaginem vocês que vocês têm 1000 linhas de códigos e essa variável bem aqui, ela vai ter que aparecer várias vezes, esse número 2 vai ter que aparecer várias vezes durante essas 1000 linhas de códigos. Só que em um determinado momento você quer mudar o número 2, você quer que seja o número 3. Você não vai mudar linha por linha. Você vai atribuir esse número a uma variável lá em cima do seu código. E quando você quiser mudar todas as linhas com valor 2, você só vai lá em cima da variável, em uma linha, e muda para valor 3. Agora, quando eu rodar esse programa novamente, pronto, ele muda automaticamente todas as linhas. Isso deixa o seu código muito mais eficiente, tá bom? Beleza, galera, vimos variáveis. Agora vamos ver tipos de variáveis, tá bom? Vou deixar isso bem aqui, tá? Tipos de variáveis. No Python existem tipos de variáveis ou tipos de dados, tá legal? Que são comuns em todas as linguagens de programação, tá? No Python, nós temos o inteiro, o float, o string e o booleano. O que é o inteiro? Nada mais é do que um número inteiro normal. Por exemplo, print número 2. Número 2 é um número inteiro, porque ele não tem vírgula. Se você não sabe o que é número inteiro, sempre lembre disso. Não tem vírgula, é número inteiro. Então, eu vou rodar esse código, print número 2. Se eu quiser ver o tipo desse valor bem aqui, eu posso digitar type e colocar esse valor entre parênteses. Vou rodar novamente. Olha só, classe int. Int quer dizer inteiro, certo? Agora vamos aqui para o float. O float nada mais são do que números decimais, tá legal? Então eu posso digitar print 2.5. Lembrando que no Python a gente não coloca 2,5, a gente coloca 2.5, porque ele se baseia no sistema americano de numeração, tá bom? Então se eu rodar esse programa, nós temos um tipo float, e a gente pode verificar isso colocando esse 2.5 entre parênteses e ao lado digitando type. Então, rodar novamente, tipo float. Beleza? Bem, e o string? Nós já vimos, todo string é um texto. E texto vai entre aspas. Então, eu vou digitar aqui Hello World, tá? Hello World, roda novamente, ele mostra o texto. Se eu quiser ver o tipo de dado desse texto, eu coloco ele entre parênteses e ao lado eu digito type, ok? Rodar novamente, e ele é um str. str quer dizer string, beleza? E nós temos aqui um novo tipo que nós não vimos até então, que é o booleano.
O booleano, ele nada mais é do que os valores true ou false, tá legal? Verdadeiro ou falso. O true sempre é representado pelo número 1, tá? E o false é representado pelo número 0, ok? Por exemplo, se eu digitar aqui print true, ele vai retornar true pra gente, tá bom? Se eu colocar um type of, botar entre parênteses, eu vou colocar um type. É type, tá, gente? Não é type of. Ele vai retornar pra gente que é um booleano. Por que isso é importante? Porque no Python nós temos estruturas de decisão e de repetição. E esse valor booleano aqui, ele vai servir para nos auxiliar nessas estruturas que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então, galera, esses aqui são os tipos de dados em Python, tá bom? São os principais. E, claro, nós podemos criar a nossa própria variável e armazenar um valor dentro dela. A gente não precisa armazenar somente números, a gente pode armazenar também nomes. Por exemplo, Lucas. Ok? Eu posso printar bem aqui, print nome. Rodar esse programa. Beleza? Eu posso fazer também a seguinte maneira, eu posso concatenar essas duas variáveis aqui, variável nome e variável 1. Eu vou mudar o nome dessa variável 1, vou colocar idade, tá bom? E aqui eu vou colocar a minha idade, que é 32 anos. Beleza, vou deixar a idade aqui para não dar erro. Tá, gente, como é que eu concateno variáveis dentro de uma string? Eu digito print, tá legal? E posso digitar aqui o nome da pessoa, que no caso vai ser Lucas. Vou colocar vírgula para concatenar, tá bom? E, entre aspas, eu vou colocar aqui, tem idade igual a, põe vírgula de novo, e aqui eu coloco idade, que é a variável, tá bom? Vou colocar outra vírgula e vou colocar aqui anos. Quando eu rodar esse programa, olha só, Lucas tem idade igual a 32 anos. Existem situações que funcionam o sinal de mais? Existem. Por exemplo, se eu quiser concatenar apenas uma string, por exemplo, nome mais... Aliás, o nome é, dois pontos, mais... Aí eu vou colocar string. Vou rodar o programa. Olha só, o nome é Lucas. Porque aqui eu só tenho um tipo de dado, que é o string. Agora, se eu colocar idade bem aqui, rodar novamente o programa, ele não vai funcionar. Porque o sinal de mais só funciona com string, tá legal? Voltar para cá para nome. Ok? Então, toda vez que você tiver uma variável que armazena um tipo inteiro, ok? Ou seja, um número, use vírgula. Ou seja, em resumo, use sempre vírgula. Sempre vai dar certo. Certo? Beleza, galera? A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua com a aula número 3. Até mais!